A história da deusa Atena não é apenas de sabedoria e estratégia. Por trás das lendas contadas nos templos e dos cânticos murmurados à meia-noite pelos sacerdotes, existe uma narrativa muito mais sombria e macabra. Atena, filha de Zeus, não nasceu de forma comum. Dizem que sua mãe, Metis, foi devorada viva por Zeus enquanto carregava a criança em seu ventre, pois havia uma profecia terrível. O filho de Metis seria mais poderoso que o próprio pai. Para evitar seu destino, Zeus engoliu Metis, mas o que ele não sabia era que a semente já estava plantada. Meses depois, Zeus começou a sentir dores insuportáveis na cabeça. Um som de martelo ecoava dentro de seu crânio, até que, em um ritual desesperado conduzido pelos deuses, Hefesto, o ferreiro do Olimpo, abriu a cabeça de Zeus com um golpe brutal de machado, e foi assim que, completamente armada e envolta em uma aura dourada, Atena surgiu. Mas o que as histórias ocultam é que, antes de Atena ser aclamada como deusa da guerra justa e da sabedoria, ela passou por provações que mancharam suas mãos com sangue e sua consciência com pesadelos eternos. Durante as primeiras décadas de sua existência, Atena enfrentava pesadelos nos quais vozes femininas clamavam por vingança. Eram as almas das filhas de Metis, que teriam nascido se não fosse a brutalidade de Zeus, consumida por culpa e sede de justiça. Atena descia aos domínios mais profundos da terra, onde banquetes sombrios eram preparados pelos sacerdotes em sua honra. Nessas cerimônias, corpos de animais sacrificados eram devorados crus, e o sangue era servido em taças de bronze misturado com ervas alucinógenas, para que os presentes pudessem ouvir os sussurros do submundo. Durante um desses banquetes, algo aconteceu. Um oráculo enlouquecido predisse que a maior glória de Atena viria não dos campos de batalha comuns, mas dos conflitos internos dos reis e generais, onde ela semearia a discórdia e colheria o sangue da traição. Foi a partir desse momento que Atena passou a intervir secretamente nas decisões humanas. Por trás de vitórias gloriosas havia sempre um sussurro, uma visão ou um pesadelo implantado pela deusa. Os palácios eram tomados por banquetes macabros, onde carne humana era servida disfarçada entre iguarias comuns, e o vinho era misturado com sangue de inimigos vencidos. Esses rituais eram organizados pelos sacerdotes mais leais a Atena, para garantir que a deusa fosse a única a guiar as espadas e as estratégias nos conflitos que moldariam impérios. Durante a Guerra de Troia, Atena teve papel fundamental, mas o que poucos sabem é que antes mesmo de a primeira flecha ser disparada, os líderes gregos realizaram um banquete terrível em Esparta. Os generais, liderados por Agamemnon, juraram fidelidade à deusa em uma cerimônia noturna, onde os corpos de prisioneiros foram servidos em pratos de ouro, acompanhados de vinho misturado com sangue de virgens sacrificadas. Diz a lenda que naquela noite uma névoa dourada cobriu o salão, e a própria Atena apareceu para aceitar a oferenda. Seus olhos brilhavam como duas estrelas envenenadas, e sua voz ecoou prometendo vitória para quem nunca hesitasse em derramar sangue inocente. As batalhas travadas sob o olhar de Atena tornaram-se lendárias, não apenas pela brutalidade, mas pelos pactos macabros feitos em segredo. Os líderes invocavam a deusa através de rituais proibidos, onde oferendas humanas eram obrigatórias. Jovens escravas e prisioneiros de guerra tinham seus corações arrancados em altares escondidos nos bosques. Os banquetes seguintes serviam suas carnes misturadas com especiarias raras e vinho. Quem participava desses rituais jurava que, ao comer a carne e beber o sangue, podiam ouvir a voz de Atena guiando seus próximos passos. Os soldados marchavam não apenas pelo dever, mas enfeitiçados pelas promessas de glória e imortalidade feitas pela deusa. Com o tempo, as práticas sombrias associadas a Atena se tornaram um segredo guardado a 7 chaves. Apenas poucos sacerdotes mantinham os antigos rituais vivos em templos subterrâneos, longe dos olhos de reis e cidadãos comuns. Nessas maras ocultas, banquetes macabros ainda eram realizados, crânios humanos serviam como cálices, e os ossos eram usados para criar amuletos de proteção. Dizem que o sangue derramado nesses rituais fazia as estátuas de Atena moverem os olhos e sussurrarem conselhos aos sacerdotes. Os corpos sacrificados eram cuidadosamente guardados e, em noites de eclipse, queimados em fogueiras onde o vento levava cinzas aos deuses. Mas a fome por sangue de Atena não cessava. Ela passou a aparecer nos sonhos de generais e reis, exigindo novos sacrifícios antes de cada batalha. Negligenciar sua vontade resultava em derrotas devastadoras, pragas e colheitas arruinadas. As cidades que recusavam os banquetes macabros viam suas estátuas de Atena sangrarem pelos olhos, e os nascimentos cessavam como uma maldição silenciosa. Por isso, até os governantes mais piedosos eram obrigados a ceder, realizando festas secretas onde a carne humana era temperada com mel e especiarias e servida em celebrações silenciosas à meia-noite. Atena também dominava a arte de manipular aliados e inimigos.
Durante o cerco a Tebas, uma lenda conta que ela apareceu disfarçada de jovem guerreira, oferecendo vinho e carne a ambos os exércitos, prometendo vitória em troca de lealdade. Nenhum comandante recusou, e todos participaram do banquete ignorando o sabor amargo e o aroma estranho da carne servida. Na manhã seguinte, ambos os exércitos acordaram com alucinações, vendo seus próprios aliados como inimigos. O campo de batalha tornou-se um verdadeiro inferno, onde irmãos matavam irmãos, e a terra absorvia litros de sangue. Atena, do alto de uma colina, observava com um sorriso cruel, satisfeita com o caos e a glória ensanguentada. Por mais que a imagem pública de Atena fosse a de uma deusa justa patrona das cidades e da sabedoria nos bastidores, ela era reverenciada como a senhora da guerra suja, da estratégia cruel e das vitórias manchadas de sangue inocente. Os templos mais antigos, escondidos em cavernas e florestas, guardavam manuscritos que descreviam os banquetes onde vísceras humanas eram servidas em travessas de prata, e os sacerdotes dançavam ao redor de fogueiras, pintados com sangue fresco. Nessas celebrações o nome de Atena era gritado em meio a gritos de dor e êxtase. Conforme os séculos passaram e as histórias foram sendo reescritas, as práticas macabras associadas a Atena foram apagadas dos registros oficiais, mas permanecem vivas em manuscritos proibidos e lendas contadas em sussurros por famílias de antigos sacerdotes. Há quem diga que certos símbolos usados em guerras modernas, como capacetes com plumagens douradas e brasões de coruja, são marcas secretas dos descendentes desses antigos cultos, que ainda hoje realizam rituais à deusa em locais afastados, sob a luz de luas vermelhas e eclípticas. Se você achava que Atena era apenas a deusa da sabedoria, pense novamente. Por trás da imagem serena, se esconde a patrona das estratégias mais impiedosas, dos banquetes mais sórdidos e dos pactos mais cruéis. Uma divindade que, para garantir a vitória, exige o preço mais alto sangue humano, e enquanto houver guerra, haverá aqueles dispostos a servi-la. E você, teria coragem de participar de um banquete desses apenas para sentir o toque de Atena e ouvir suas palavras sussurradas entre a fumaça e o sangue? Se gostou dessa história, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o like, porque no próximo vídeo eu vou revelar os rituais proibidos que envolviam crianças e generais, desesperados durante os cercos às cidades gregas. Não. Se no vídeo anterior revelamos a face sombria de Atena e os banquetes macabros realizados em sua honra, no vídeo de hoje vamos descer ainda mais fundo nos mistérios proibidos que cercavam a deusa. O que poucos sabem é que, além de exigir carne e sangue em seus rituais, Atena era associada a práticas ainda mais perturbadoras: os pactos feitos com o sangue de crianças e generais desesperados. Durante os cercos mais brutais das cidades gregas, quando a fome, a peste e o medo já haviam tomado conta das muralhas, sacerdotes mascarados percorriam as ruas à noite em busca de vítimas para apaziguar a sede insaciável da deusa. Aqueles que tentavam esconder seus filhos ou se recusar a participar das oferendas desapareciam misteriosamente, e seus corpos eram encontrados dias depois, mutilados e marcados com símbolos antigos, como se algo além dos homens tivesse feito aquilo. Esses pactos não eram simples sacrifícios. Eram cerimônias complexas, realizadas em criptas escondidas sob os templos e fortalezas. Os generais, desesperados diante da iminência da derrota, ofereciam não só o sangue dos inimigos, mas também o de seus próprios parentes, em troca de visões estratégicas enviadas pela própria Atena. Os relatos descrevem momentos de profundo horror. Crianças vestidas de branco, adornadas com coroas de flores murchas, sendo levadas em silêncio para as criptas, onde suas gargantas eram cortadas sobre altares de pedra negra. O sangue escorria por sulcos antigos, alimentando símbolos gravados há séculos, e as cabeças eram colocadas aos pés da estátua da deusa, cujos olhos de pedra pareciam brilhar sob a luz fraca das tochas. Após o derramamento de sangue, os generais participavam de banquetes sinistros. A carne humana era misturada a iguarias raras, e o vinho era servido em crânios polidos, enquanto os sacerdotes entoavam cânticos proibidos, clamando para que Atena revelasse suas estratégias. Diziam que durante esses rituais uma névoa sobrenatural cobria o salão, e figuras femininas sem rosto caminhavam entre os convivas, sussurrando conselhos de guerra, indicando traições e rotas secretas para emboscadas. Os generais saíam dessas cerimônias como se possuídos, capazes de conduzir exércitos famintos à vitória mais impensável, mesmo diante da certeza da morte. Um caso lendário ocorreu durante o cerco a Corinto. Secados por meses, os moradores da cidade já haviam consumido até os ratos. As crianças desapareciam misteriosamente todas as noites, e os poucos sobreviventes falavam de sombras que atravessavam as muralhas. Um sacerdote revelou aos líderes locais a única solução: realizar o antigo ritual de sangue para Atena. Em desespero, os governantes aceitaram. Na noite seguinte,
20 crianças foram sacrificadas em um antigo templo esquecido. Os corpos foram consumidos em banquetes secretos, e o sangue derramado sobre as pedras revelou antigas inscrições que indicavam um túnel secreto sob a cidade. Com isso, os guerreiros conseguiram escapar e derrotar os invasores de forma brutal. Disse que a terra naquela região nunca mais voltou a produzir vida, e que ainda hoje, em noites de lua cheia, é possível ouvir vozes infantis lamentando-se sob a terra. Não apenas crianças, mas generais derrotados também eram obrigados a entregar seus próprios corpos para banquetes. Durante a Guerra de Argos, um pacto exigiu o sacrifício de 3 comandantes capturados. Amorosos tiveram suas línguas arrancadas e corações oferecidos diretamente a Atena. As carnes foram preparadas com especiarias e servidas aos aliados restantes, como símbolo de que a deusa aceitava a oferta e concederia a vitória. O ritual foi tão sombrio que naquela mesma noite uma tempestade de fogo atingiu o exército inimigo, consumindo centenas de soldados em meio a gritos desesperados. Os relatos mais perturbadores, no entanto, envolvem os chamados banquetes das corujas. Esses rituais eram realizados em templos ocultos, decorados com penas e ossos de coruja, símbolo de Atena. Durante esses banquetes, a carne humana era servida em pratos de ouro, temperada com mel e ervas alucinógenas. Os convivas consumiam os corpos de prisioneiros e crianças, e ao atingir o auge da cerimônia, diziam ver a própria deusa surgindo entre as sombras. Coberta por véus dourados, com olhos de sangue e uma lança chamejante, ela anunciava os nomes dos generais que viveriam e dos que seriam traídos ou mortos em combate. Essas cerimônias não ficavam restritas apenas aos campos de batalha. Nas cidades gregas mais poderosas, famílias nobres realizavam esses rituais em mansões subterrâneas, oferecendo escravos e até parentes para garantir vitórias políticas ou evitar desgraças familiares. Os cadáveres eram esquartejados e servidos em mesas silenciosas, onde o nome de Atena era sussurrado entre goles de vinho e fumaça de incensos proibidos. Aqueles que participavam acreditavam que os ossos queimados desses sacrifícios lançavam fumaça que atravessava o céu e alcançava o Olimpo, atraindo a atenção da deusa. Durante o festival de Panathenaia, evento oficial em honra à deusa, algumas versões antigas afirmam que, além das competições e desfiles, havia rituais secretos realizados à meia-noite. Prisioneiros desapareciam, e nas criptas sob a Acrópole, banquetes macabros eram realizados. Os corpos eram cozidos em grandes caldeirões, e o caldo resultante usado para lavar as estátuas de Atena, enquanto sacerdotisas mergulhavam suas mãos ensanguentadas em taças, para prever o futuro da cidade. Quem se recusasse a participar era acusado de traição e encontrado morto nos dias seguintes, com os olhos arrancados e a língua cortada, punição simbólica para aqueles que se negavam a ver e falar as verdades sombrias da deusa. Atena tornou-se assim não apenas a padroeira da guerra justa, mas também a senhora dos pactos de sangue, das estratégias obtidas pelo sofrimento e do silêncio das vítimas sacrificadas. Dizem que suas estátuas mais antigas, escondidas em cavernas esquecidas da Grécia, ainda guardam vestígios de sangue humano em suas bases de pedra. E quem se atreve a visitar esses lugares garante que os olhos de pedra seguem os visitantes, enquanto sussurros distantes narram os nomes das crianças e guerreiros entregues à deusa. Hoje as ruínas desses templos malditos permanecem esquecidas, mas em algumas aldeias isoladas, velhos sacerdotes ainda realizam banquetes secretos em honra a Atena, utilizando animais e, segundo rumores, vítimas humanas desaparecidas misteriosamente. Os cânticos antigos ecoam pedindo proteção e glória em tempos de guerra ou de desespero, e enquanto houver conflito, haverá aqueles dispostos a negociar com a deusa, oferecendo o que tiverem de mais precioso em troca de vitória. Se você achava que os pactos de sangue haviam terminado, prepare-se para o próximo vídeo, onde vou revelar as marcas secretas deixadas pelos sacerdotes de Atena nas lanças, armaduras e estandartes, sinais de que um exército havia feito um pacto de sangue antes da batalha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque o lado mais sombrio dos deuses gregos está longe de acabar. E você teria coragem de assinar seu nome com sangue em um desses pactos? No vídeo anterior você conheceu os pactos de sangue e os banquetes macabros feitos em honra a Atena, onde generais e até crianças eram sacrificados em busca de vitória nas guerras mais brutais da história antiga. Mas e se eu te dissesse que essas práticas deixaram marcas físicas que sobreviveram ao tempo? Proiba. Inscrições ocultas em armas e armaduras e até marcas ritualísticas feitas na carne dos guerreiros que participaram desses rituais sangrentos. No vídeo de hoje vamos desvendar os sinais escondidos que denunciavam a presença da deusa nos campos de batalha e os códigos secretos que indicavam que um exército havia selado um pacto de sangue antes de marchar para o combate.
Era comum, antes das batalhas decisivas, que sacerdotes e estrategistas consagrados por Atena marcassem lanças, escudos e armaduras com símbolos ocultos. Esses sinais eram entalhados discretamente sob as alças dos escudos, nas lâminas das espadas ou nas empunhaduras das lanças, utilizando sangue misturado com cinzas humanas. As marcas pareciam simples desenhos geométricos aos olhos comuns, mas quem conhecia os rituais sabia que aqueles eram selos antigos usados para invocar a proteção de Atena e selar as almas dos guerreiros para a batalha. Diziam que todo soldado que empunhasse uma arma marcada se tornava imune ao medo e à dor, combatendo até o último suspiro, tomado por uma fúria sobrenatural. Os estandartes dos exércitos também guardavam seus segredos. Em tempos de crise extrema, quando os pactos de sangue haviam sido realizados, uma pequena mancha carmesim era adicionada à bandeira principal. Não era um erro ou sinal de descuido, mas sim a marca de sangue humano derramado em sacrifício. Essa mancha indicava que aquele exército estava sob a bênção de Atena e que seus inimigos estavam condenados. Era comum que, ao avistar o estandarte manchado, exércitos inteiros dissertassem, pois sabiam que enfrentariam guerreiros que haviam se alimentado de carne humana e jurado fidelidade a Deus em rituais proibidos. Os poucos registros sobreviventes contam que os campos de batalha ficavam encharcados de sangue, e a terra se recusava a absorver os corpos após essas guerras. Além disso, os próprios guerreiros marcavam seus corpos com cicatrizes ritualísticas. Durante os banquetes macabros, sacerdotes aqueciam lâminas finas e riscavam símbolos antigos nos peitos, braços e costas dos guerreiros escolhidos. Esses sinais não eram apenas marcas de devoção, mas também serviam para garantir que, caso morressem, suas almas fossem levadas diretamente para os salões sombrios de Atena. E mais, os generais marcados recebiam visões enquanto sangravam, enxergando no fogo dos altares as estratégias do inimigo e os rostos daqueles que deveriam trair, ou ser sacrificados antes do amanhecer. Mas o mais assustador eram as relíquias usadas durante os pactos. Alguns capacetes preservados em museus modernos, que antes eram vistos apenas como adornos decorativos, foram recentemente analisados por especialistas e apresentaram inscrições quase invisíveis nas bordas internas, reveladas apenas sob luz específica. Esses escritos antigos faziam referências diretas a sacrifícios humanos e a exigência de banquetes de carne e sangue para garantir a vitória. Um desses capacetes, encontrado na antiga Augustrásia, fez: "A carne dos inocentes fortalece a lança dos justos." Existem registros de um ritual lendário conhecido como o Banquete do Oráculo, onde antes de grandes batalhas um prisioneiro ou criança era forçado a beber um vinho envenenado e depois decapitado diante da tropa. O sangue quente era então usado para marcar os rostos dos generais e suas armaduras. Os estandartes eram tingidos com sangue, e o corpo do sacrificado era dividido e consumido pelos líderes em segredo. Os relatos dizem que ao nascer do sol, as armas marcadas brilhavam como se recém-forjadas e que os gritos dos condenados podiam ser ouvidos sobre o som das trombetas de guerra. Os pactos de sangue também marcavam as cidades. Em tempos de conflito, inscrições misteriosas apareciam nas portas das casas dos sacerdotes e nos degraus dos templos, símbolos feitos com sangue coagulado, que indicavam a quais famílias a deusa havia concedido sua proteção e quem deveria ser sacrificado. Durante a Guerra de Corinto, dezenas de famílias foram marcadas sem saber, e ao amanhecer todos os seus membros foram levados às criptas. Os que tentaram fugir foram perseguidos e mortos em rituais silenciosos, onde seus ossos ainda repousam, segundo lendas locais, sob as ruínas das antigas muralhas. Mesmo hoje, na Grécia moderna, há relatos de pastores e moradores de vilarejos remotos que afirmam encontrar símbolos gravados em pedras antigas e cavernas, marcas que coincidem com as dos pactos de sangue feitos para Atena. Alguns afirmam que essas marcas ainda são reativadas em noites de lua vermelha, quando o ar parece mais denso e os animais se recusam a passar por certos caminhos. Em relatos obscuros, falam sobre vozes femininas sussurrando em idiomas esquecidos e vultos vestindo elmos antigos, surgindo entre a neblina. E se você pensa que tudo isso ficou no passado, saiba que há indícios de ordens secretas, descendentes dos antigos sacerdotes de Atena, que ainda praticam esses pactos em sigilo. Estudiosos de ocultismo e arqueólogos afirmam que em determinadas sociedades ocultas, há rituais de iniciação baseados nos antigos banquetes, utilizando sangue animal e simulacros de sacrifícios humanos. Os símbolos antigos voltam a aparecer em manuscritos e medalhões de coleções particulares, mantendo viva a conexão sombria com os pactos de guerra. Nosso próximo vídeo vai mergulhar na história dessas ordens ocultas, os rituais modernos e os lugares onde os deuses antigos ainda são venerados à sombra, onde sacerdotes mascarados reproduzem banquetes de sangue e estratégias de guerra milenares. Então, se você quer descobrir como esses cultos sobreviveram aos séculos e se escondem entre nós,
Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o like, porque a jornada pelo lado mais obscuro da mitologia grega está apenas começando. E lembre-se, as marcas de Atena ainda podem estar bem perto de você.